Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar hoje a nossa última aula desse projeto que ocupou o nosso ano todo. Hoje a gente vai estar com o Paulo falando nossa última aula, mas não menos importante, essa é a verdade. Vamos falar sobre algo super importante, que é entender como que a ressonância, que espaço que ela precisa, como que é a instalação, se é difícil. É sempre uma dúvida que fica e a gente tem pouca informação sobre isso, né? Assim como nas outras aulas também, a gente acabou fazendo esse, esse caminho que falamos um pouco de cada coisa, cada aula, a ideia era justamente trazer um conhecimento inovador, algo que não existia para buscar no Google, né? Então, agora, e eu vou passar um resuminho para quem não teve com a gente todos os dias aí, saber quanta coisa aconteceu. Vou passar um videozinho aqui para vocês, só um pouquinho, antes da nossa aula do Paulo, enquanto o Paulo toma uma água aí. E eu queria agradecer a Mari por todos esses dias com a gente, no apoio e no suporte, a Laís que acompanhou, que ajudou também em contato com os professores. Muito obrigada, obrigado, Paulo, também por estar com a gente essa noite. E vamos aproveitar o nosso tempo, vamos deixar o Paulo aí, tá? A nossa última e fechar com chave de ouro essa aula. Obrigado, Paulo, boa noite. Boa noite, todo mundo. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa por estar com esse fundo meio esquisito. Eu estou no carro, né, entre trabalhos e viagens, né? E hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a parte da engenharia por trás da ressonância magnética, né? Então, os pré-requisitos, tudo que você precisa saber para ter uma instalação, para ter uma manutenção correta, para manter uma regularidade no funcionamento da sua máquina, né? E espero que vocês gostem do material, ele foi feito com bastante carinho, né? Eu vou até compartilhar aqui a tela. Deixa eu botar aqui. Espera um minutinho. Tá dando para ver aí a tela? Acho que tá, né? Tá tudo certo, Paulo, tá beleza. Então o foi. Desculpa, caiu aqui. Acho que na hora que eu compartilhei. Vamos lá. Pronto. Então, a gente vai falar sobre, né, os pré-requisitos necessários para uma instalação de uma ressonância, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais do que isso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns princípios básicos, né? Dar uma relembrada a todos vocês, né? Sobre tudo que a gente já ouviu da Aline, da Laís, né? Nessas últimas aulas, né? Para a gente poder linkar com todos os assuntos que eu vou comentar aqui, né? Então, a gente vai falar sobre os princípios básicos, né? Algumas práticas fundamentais, né? Para o ambiente da ressonância magnética, né? E um pouquinho sobre segurança também, que é sempre válido, né? A gente está comentando. Então, né? Princípio básico, né? A Laís, ela já explicou isso aí, vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Mas reforçando, né? Toda a ressonância magnética, ela serve sempre os princípios básicos, né? Então, você tem todo o sistema de radiofrequência, né? Então,
parte de transmissão, recepção, né, de radiofrequência, né, de uma ressonância, né, que é o que rege todos os aparelhos, campo aberto, campo fechado, não importa, né, toda a máquina funciona da mesma forma, né. Você tem a questão dos gradientes também, então você vai ter os eixos X, Y e Z, né, então você vai ter os amplificadores e os moduladores de sinal para justamente te dar a resolução espacial, né, e a profundidade, né, da varredura de exame, né. Você também vai ter a parte de criogenia nas máquinas de campo fechado, então, nessa foto aí que eu coloquei do lado, as duas máquinas acima são de campo fechado, né, então você vê que o visual dela é sempre esse visual meio cilíndrico, e uma máquina de campo aberto, apesar da máquina de baixo não estar toda exposta, mas você vê que ela já tem um visual um pouco diferente, né? Ela vai ter, como se fossem duas metades, né? A parte de cima e uma parte de baixo, né? E nesse caso dessa máquina de baixo, que é a máquina da GE, ela tem os pilares nas laterais para unir a metade de cima com a de baixo, né? Então, a parte de criogenia, você vai ter a parte do cold head, que é o trocador de calor para manter o hélio que tem dentro dela numa temperatura, né, de 4 Kelvin, que seria próxima do zero absoluto, né? Você vai ter uma bobina supercondutora dentro do magneto, você vai ter hélio líquido, e o hélio líquido é bem caro. Então, quando você opta por uma máquina de campo fechado, você está optando por uma qualidade de exame melhor, mas, ao mesmo tempo, você está assumindo um risco maior, né? De você ter qualquer problema de criogenia e ter uma despesa muito alta, um tempo de máquina parada muito mais alto, né? Em contrapartida, você vai ter as máquinas de campo aberto, que tem ímãs permanentes, né? Antigamente os ímãs não eram permanentes, mas hoje são. E aí você tem uma sensação menor de claustrofobia, isso falando do ser humano, né? Cachorro e animais não tem muito isso, creio eu, né? A professora Laís pode falar melhor, mas eu acredito que não. E elas com certeza vão ter um espaço interno muito maior, não tem a parte do hélio, né, no supercondutor, então você tem uma despesa menor, uma taxa de manutenção menor, um custo de manutenção infinitamente menor, né? Então, na hora de você optar pelo campo fechado, campo aberto, você tem que ter essas questões na mão, né? Para você saber se você está optando por uma máquina melhor, mais cara e com custo de manutenção maior, ou por uma máquina mais em conta, né, com uma qualidade de imagem aceitabilíssima, né, no ponto de vista clínico, né, e um custo de manutenção infinitamente menor, né, nem se compara. Então, né, tudo isso aí tem que ser colocado na balança, né, na hora de você fazer a aquisição do seu equipamento, né, fazer a sua projeção aí, né. Bom, falando agora sobre, né, o ambiente de ressonância magnética, né, a gente, eu sempre gosto de falar que a ressonância magnética não é plug and play, né, não é uma coisa que você liga na tomada e ela sai funcionando, e você desliga da tomada ela para de funcionar. Ela tem diversos pré-requisitos, né, ela tem diversas questões para ela funcionar. Então, uma vez ela ligada, ela não é desligada com facilidade, né? Você tem um campo magnético presente. Então, numa máquina criogênica, né, para você remover o campo magnético, você tem que fazer alguns procedimentos, né? Não é simplesmente tirar da tomada. Numa máquina de campo aberto, mesmo fora da tomada, o campo é presente 100% do tempo, né? O que a gente chama de ímã permanente. Então, a máquina de campo aberto ela é um ímã físico, igual o que você tem na sua geladeira ali, com o telefone da pizzaria, mas, com certeza, né, com 10, 15 toneladas de peso, né? Então, mesmo ela desligada, ela vai ser magnética, ela vai atrair objetos metálicos. Então, o transporte é uma coisa muito criteriosa, né? A instalação é uma coisa muito criteriosa. Você tem alguns pré-requisitos e você não pode ignorá-los, né? Cada máquina tem os seus pré-requisitos, então é sempre importante ter o manual de pré-instalação do equipamento, né? Então, você saber quais são os pré-requisitos, você saber as distâncias de alguns objetos grandes, metálicos e magnéticos
em relação à ressonância, né, elevadores, estacionamento de veículos, né, grandes massas metálicas, pilares, estruturas metálicas da própria sala, do próprio prédio, né, várias questões têm que ser avaliadas, né. Com certeza, cada marca e modelo tem suas peculiaridades, porque depende do campo magnético, depende da construção do magneto, né, depende da blindagem desse magneto. Então, você não pode replicar, né, um pré-requisito de uma máquina da GE para uma máquina da Exaot, ou uma máquina da Siemens, ou uma máquina da Philips, né? Cada máquina tem as suas peculiaridades, né? O que a gente sempre gosta de falar, né, que a ressonância magnética ela não aceita desaforo, né? Ela não aceita gambiarra, né? Então, a qualidade de imagem e a estabilidade da máquina, ela é diretamente proporcional à qualidade da instalação, à qualidade da manutenção, à qualidade da infraestrutura, né? Então, é sempre muito importante você escolher os parceiros certos para a preparação do ambiente, né? Não só do ambiente, mas ao longo da vida da máquina, né? Quem vai dar a manutenção, né? Quem vai fazer o controle de qualidade, né? O físico que vai fazer esse controle de qualidade, quem vai montar os seus protocolos, né? Tudo isso tem que ser levado em conta, né? As manutenções preventivas e periódicas têm que ser realizadas periodicamente, corretamente, seguindo um cronograma, seguindo toda uma cartilha que o próprio fabricante, né, entrega, né, ao engenheiro que dá a manutenção. Então existe uma programação, existe um planejamento e isso não pode ser ignorado, né? Isso aí tem que ser cumprido, né? Você ignorar isso é igual você ignorar a revisão do seu carro, né? Não trocar o óleo do carro, enfim, não trocar algum filtro, não trocar o líquido de arrefecimento do motor, enfim, essas questões elas têm que ser observadas e têm que ser cumpridas, né? Senão depois você não pode, né, chorar pelo leite derramado, né? Sobre a sua máquina ficar parando muito, né? Ter alguns problemas, né? Então, aqui eu coloquei um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo de um manual de um fabricante que eu peguei. Então, ele indica, né, os objetos e as distâncias seguras para o magneto, né? Lembrando que quando a gente diz magneto, a gente diz isocentro do magneto, né? A professora Laís deve ter explicado, né? Então, o isocentro é o ponto central de dentro do magneto, né? Onde o campo ele é mais estável, a frequência ela é lida para você poder fazer a uniformização do campo, né? Então, você pega o ponto central de dentro do magneto, seja campo aberto, campo fechado, né? E desse ponto você mede a distância para os pequenos veículos, ônibus, caminhões, elevadores, né, grupos geradores e várias outras coisas, né, autoclaves, máquinas de lavar industriais, enfim, como eu falei, estruturas metálicas, pilares, né, tudo isso aí tem que ser respeitado, né, você tem que respeitar essas distâncias, caso contrário, depois você não pode reclamar de ter algum problema na qualidade de imagem, né? Então, nós hoje, né, eu sou hoje o diretor técnico da Examédico, a gente representa a Exaot, né, uma marca italiana de ressonância magnética, que o pessoal sempre comenta, né, que tem máquinas focadas para veterinária, né? Hoje a gente segue essa cartilha do próprio fabricante, da Exaot. Então, se ela fala que de um veículo para o isocentro supondo, né, 5 metros, se tiver 4 metros, eu não posso instalar a máquina, né? Você vai ter complicações ali, muito provavelmente, né? Senão o fabricante não iria exigir essas distâncias mínimas, né? Então, isso tudo tem que ser observado antes de instalar, né, quando a gente faz o que a gente chama de site planning, né? Então, após a aquisição da máquina pelo cliente, ele vai mandar a planta do ambiente dele e a planta da sala, onde ele quer que a gente instale, e a gente não vai verificar apenas só a sala, a gente vai verificar todo o ambiente em volta dessa sala, né? Num raio aí de 10, 12 metros, né? Vai ver se tem estacionamento, se tem elevador, né? Se você tem subsolo, se você tem andar superior, o que tem no andar superior, o que tem no andar inferior, né? Então não é uma máquina que você consegue colocar em qualquer lugar, né? Você tem que cumprir esses pré-requisitos, né? Qualidade de energia também, isso é fundamental, né? O estado da gaiola, então a gaiola ela tem que ser reformada periodicamente, ela tem que ser avaliada periodicamente, né? Então você tem que
verificar diversas questões nela, porta, janela, né, de tempos em tempos fazer verificações, né, controle de temperatura e de umidade também com certeza são primordiais, né, para garantir a qualidade de imagem, segurança dos pacientes, colaboradores da ressonância magnética e, claro, né, a longevidade do equipamento, né, com um índice de quebra baixo, né, e um tempo de entrega, né, ao cliente, né, ao hospital, à clínica, alto, né? Então, não adianta, né, o ambiente ter uma umidade e uma temperatura ruins e depois o pessoal do hospital ou da clínica reclamar com você que a máquina quebra sempre, né? Então, tudo isso aí tem que ser verificado, né? A limpeza do equipamento, né, a gente sempre gosta de reforçar, isso tem que ser feito diariamente, periodicamente, pelos próprios operadores ou a própria equipe de limpeza do hospital, né? Então isso não é uma função da equipe de manutenção, né? Porque muita gente confunde, né, manutenção preventiva com limpeza do equipamento, né? A limpeza ela não está inclusa, né, no pacote de manutenção preventiva, a não ser que seja uma limpeza interna, né, de uma área que o próprio hospital e clínica não tem acesso. Agora, a limpeza externa, então se você tem um animal e ele, porventura, ali tem, né, alguma secreção, urina, fezes, alguma coisa assim, isso, né, logo após o exame tem que ser higienizado, né, para você manter a máquina sempre, né, em perfeito estado, né, de conservação. Então aqui tem um exemplo, né, de um layout de sala de exames, né, esse aqui no caso é uma máquina de campo fechado, mas o mesmo se aplica para uma máquina de campo aberto, né, nesse ponto a legislação não muda. Então o que se pede na legislação é que o operador na sala de comando ele tenha 100% da visão do paciente dentro da máquina, né? Então, nesse caso, ele tem uma visão frontal, então ele consegue ver o paciente dentro da máquina, né? Para ver se tem algum tipo de intercorrência, né? No caso do veterinário, é a mesma coisa, né? Nada muda, né? Então, aí ele consegue ter a visão 100% aí do animal dentro da máquina, né? Caso tenha alguma intercorrência por algum problema da máquina, enfim, ele está antenado e ele vai poder tomar a providência necessária para que isso seja resolvido o mais rápido possível, né? Então aqui é só uma ideia, né? Essas linhas em volta da máquina são o que a gente chama de linhas de Gauss, né? Então são as linhas de atração magnética em relação ao magneto. Então, quanto mais próximo do magneto, então você vê aqui que você tem essa linha, por exemplo, azul aqui, né? É a linha mais próxima do magneto. Então, quando você tem algum equipamento periférico, né? Aparelho de anestesia, monitor multiparâmetro, né? Oxímetro, você tem alguns periféricos para auxiliar no exame, né? Principalmente na área veterinária, que 100% dos animais são sedados, então você tem aparelho de anestesia, você tem monitores para ver batimentos, né? Ver frequência respiratória e tudo mais. Alguns aparelhos não podem estar dentro de algumas dessas linhas. Então, o próprio fabricante vai passar a especificação e aí você tem que manter o equipamento fora dessas linhas, né? E aí depende de cada equipamento de cada fabricante, você vai manter fora dessas linhas, e aí isso vai garantir também a longevidade do seu periférico, que sabemos, né, que tudo de ressonância magnética é caro. Então, um equipamento de anestesia de ressonância custa aí 10 vezes o preço de um equipamento de anestesia sem ser de ressonância, né? De um centro cirúrgico, por exemplo. Então, isso aí tem que ser visualizado, né, na hora da instalação do periférico para que você, né, não tenha uma quebra e, enfim, perda de garantia do equipamento, né? Então, a sala de comando, né? Então a gente falou sobre a sala de exames, falando sobre a sala de comando, não temos muito a falar sobre ela, apenas que o posicionamento dela tem que ser adequado, né, ao eixo da ressonância, então o operador tem que ter total visão do paciente, né? Sendo humano ou veterinário, né? A questão é a mesma, nada muda. O ambiente tem que ser claro, organizado e limpo, e também tem que ter questões de climatização e umidade, né? Porque na sala de comando você vai ter computador, né? Você vai ter o armário de eletrônica, muitas vezes fica ali dentro. Então, você tem que ter essas questões para você também manter, né, a, a,
o funcionamento do equipamento com excelência, né? Com longevidade e com baixo índice de quebras, né? Então, aqui é um outro exemplo de posicionamento que também, do comando, o operador consegue ter visão do paciente entrando na máquina, né? Então, aqui é uma outra ideia, né? Também, nesse caso também é um campo fechado, mas no caso do campo aberto também nada muda. A gente tem alguns pré-requisitos de instalações, né? Então, eu falo, né, que uma ressonância chega a pesar até 16 toneladas, e quando eu digo 16 toneladas, normalmente são as máquinas de campo aberto, tá? Máquina de campo aberto, ela é mais pesada do que campo fechado, né? Apesar do campo fechado visualmente ser maior, né, mas ela a campo aberto, ela é maciça, né? Então ela é de ímã permanente maciça, então ela é muito mais pesada do que uma máquina de campo fechado, que apesar dela ser grande, ela é preenchida com hélio líquido, né? Que o peso é muito menor do que do ímã, né? Então, uma máquina de campo aberto dificilmente pesa menos do que 7, 8 toneladas, né? Isso falando uma máquina de corpo inteiro, né? Claro que você vai ter máquinas de extremidades e aí são bem mais leves, né? Então, o tempo de entrega de energização do sistema é crucial. Então, no caso da campo fechado, você tem o sistema de criogenia para manter o hélio líquido dentro da máquina. Então, assim, instalou a máquina, colocou lá no lugar, ela tem que estar ligada na energia para ela continuar fazendo essa troca de calor e não ter perda de hélio, que hoje o hélio é caríssimo. E no caso da campo aberto, ela tem que estar energizada para se aquecer, porque a campo aberto é uma máquina que ela tem aquecimento, e ela tem que estar aquecida para estabilizar a frequência dela, chegar na frequência de operação dela e garantir o pleno funcionamento e a uniformização do campo, né? Então, nos dois casos, né, ela, após a entrega, é desejável que ela esteja energizado, né? A campo fechado mais do que a campo aberto, né? Porque a campo aberto é apenas na questão de funcionamento. Na campo fechado você tem a questão financeira em volta, né? Então, quando você tem uma empresa de transporte transportando essas máquinas, vocês têm que ter, né, empresas homologadas, com documentação, com capacitação, com gente preparada, porque um transporte errado pode causar um estresse na vida de vocês que vocês nem imaginam, né? A gente tem bastante experiência nisso, então a gente vê muita coisa de errado acontecendo, né? O cliente optando sempre pelo mais barato, né? Com certeza um transporte de qualidade ele é muito mais caro do que um transporte sem qualidade, né? Porque exige uma série de documentações, de regularizações, de treinamentos, de capacitações, né? E isso com certeza vai tornar o trabalho de uma empresa capacitada e homologada, né, a fazer esse tipo de serviço um pouco mais caro do que de uma empresa que não tem conhecimento, né? Aqui a gente é um capítulo bem específico, né, falando sobre o quench, né, que é um evento que acontece apenas em máquinas de campo fechado, né? Então, assim, é a pior situação que pode acontecer numa máquina, né? Então, assim, você tem o campo magnético, né, funcionando. Então, o quench é um evento que ocorre apenas com campo magnético, né? A máquina sem campo, ela não quencha. Ela pode ter perda de hélio, mas não é um quench. Então, a máquina que ela tem um campo alto, né, funcionando, enfim, ela tá, né, magnética, ela está num estado magnético, ela pode acontecer esse evento, né? Quando ele é necessário, né, é apenas uma situação, né? Quando você tem um risco de vida a um paciente ou um colaborador, né, um operador, né? Então, supondo que é uma pessoa que ela ficou grudada na máquina com alguma massa metálica pressionando ela, né, uma maca, uma cadeira de rodas, alguma coisa assim, e você tem um risco realmente de vida, né, um risco de saúde da pessoa, então você vai apertar o botão de quench, ela vai descarregar o campo magnético, ela vai se tornar não magnética e vai ter uma perda alta de hélio, né? Então, hoje mesmo, né, a gente teve um cliente nosso que teve um evento desse, ele estava com 64% de hélio, né, numa máquina, e ele caiu para 18%, né? Então, ele teve uma perda aí
altíssima de hélio, né, aproximadamente 700 litros, né, e hoje o litro de hélio está custando singelos $65 o litro, né, então você vê que 700 litros é uma despesa bem alta, né, então a clínica, o hospital, né, que planeja ter uma máquina de alto campo, né, ela tem que considerar que ela pode vir a ter um prejuízo desse nível, né, dessa magnitude aí, em torno aí de R$ 500 mil. Nesse caso, então, o necessário, né, é somente quando há um risco realmente ao paciente ou ao operador, enfim, ao ser humano. Quando não há um risco e apenas gruda um objeto, a gente tem um procedimento chamado de ramping, que é baixar e subir o campo, né? Então é um procedimento que tem uma perda mínima de hélio, apenas uma perda da operação mesmo, mas é desprezível comparado com um quench, né? Então, grudou uma maca, não tem paciente, não tem risco nenhum, a gente vai lá, baixa o campo, tira a maca, sobe o campo e sua máquina volta a funcionar aí em 2, 3 dias, né? A gente também tem alguns eventos de quench espontâneos, né? Então eles existem, né? Na verdade, o espontâneo é um modo de dizer, né? Sempre há um motivo para isso acontecer, mas sim, a sua máquina pode quenchar sem uma intervenção de um operador apertar um botão, por exemplo, né? Pode acontecer esse evento, né? Não vou me aprofundar muito nisso, não é muito foco, né? Mas eu vou deixar depois meus contatos aqui. Quem quiser saber um pouco mais, né? Eu posso tirar essas dúvidas, né? Então, o projeto, né, do quench, ele tem que ser planejado, né, pela empresa de gaiola, né? Então você olha aqui a imagem abaixo, você vê que sai um tubo da máquina e ele vai lá para cima do telhado, né? Por quê? Porque ele é o tubo de exaustão desse gás hélio, né? Então você tem hélio líquido dentro da máquina, então ele está ali a 4 graus Kelvin, né? Que dá mais ou menos menos 269 graus Celsius, né? Muito próximo do zero absoluto. E a temperatura de gaseificação desse hélio é muito pequena a diferença, né? Então, com 4 Kelvin, ele está líquido. Com 4,7, ele já gaseifica. Então, assim, menos de 1 grau de diferença, né? Então, você tem que ter esse projeto, porque se ocorrer esse evento, o gás hélio ele expande muito mais do que o hélio líquido, né? Em torno de 70 vezes. Então, 1 litro de hélio líquido vira 70 litros de hélio gasoso. Então, claro que ele ocupa muito volume, não cabe dentro da máquina, então ele tem que escapar por algum lugar, e esse é o cano de escapamento da máquina, né? Para minimizar o risco de quench, você tem que ter uma instalação elétrica adequada, ter as manutenções preventivas adequadas e ter uma empresa que dê manutenção na sua máquina, né? Para poder monitorar essas questões, né? No caso do quench, quando ocorre, não tem muito o que o hospital faça, ele tem que ligar realmente para a empresa que presta serviço e ela vai tomar as providências necessárias, né? Então, a primeira coisa que ela vai fazer é tampar esse tubo quench, né? Que ele abre uma válvula, você tem que tampar isso de novo para não entrar oxigênio dentro da máquina e gerar gelo. Tampar essa saída e fazer o descongelamento, caso haja gelo, abastecer de hélio e subir o campo de novo, né? Como eu expliquei anteriormente, você vai fazer a subida do campo, vai injetar a corrente dentro da máquina, ela vai se tornar magnética novamente, né? Então, para você manter o sistema de criogenia estável e evitar um quench, né? O ideal é você ter, né, um sistema de refrigeração e climatização também estáveis, né? Então, você tem o chiller, né, na máquina, ele é um refrigerador da água gelada, então ele é abastecido com água e ele transfere essa água, né, numa temperatura muito baixa, né, entre 5, 6 até 10, 12 graus, para a ressonância, né, e para os periféricos da ressonância. Então você tem o compressor de hélio, que justamente faz essa troca de calor e mantém o hélio líquido, né, então ele refrigera esse compressor e refrigera outras partes da máquina, amplificador de gradiente, amplificador de RF, né, então ele é muito necessário. Isso é outro detalhe também que o campo fechado exige, o campo aberto já não precisa de chiller, né? A grande maioria, pelo menos, não precisa. Então, é mais uma vantagem do campo aberto em relação ao fechado, né? O custo, né, operacional é menor. A qualidade da água
importa, né? Então você não pode botar água da torneira, né? O ideal é que seja uma água destilada, desmineralizada, né? O mais pura possível, para você garantir que não vai ter lodo, né? Fungos, micro-organismos, né? Circulando na sua máquina e corroendo a sua tubulação, né? Você tem que ter um controle de supervisão de umidade e temperatura também, né? Então isso é fundamental, você saber a qualidade da temperatura, a qualidade da umidade, a qualidade da água, né? Tudo que gira em torno do chiller para você ter certeza que a sua máquina está funcionando nas plenas condições, né? Então, esse é um sistema de monitoramento que a gente desenvolveu, né, para ressonância magnética. Então, aqui a gente monitora vários parâmetros, né? Temperatura de entrada da água, saída da água, pressão do hélio, né, energia, se o compressor está ligado ou desligado, nível de hélio, temperatura, umidade, né, fluxo de água do chiller. Então, diversos fatores a gente consegue monitorar, né? Então, é mais um diferencial aí da nossa empresa, né, para monitorar os sistemas, principalmente os sistemas criogênicos, né? Os sistemas de campo aberto são menos parâmetros a serem analisados, né? Você vai monitorar basicamente temperatura, umidade e qualidade de energia, né? Além de tudo isso, né, você tem a infraestrutura para instalar uma ressonância. Então, por trás das paredes bonitinhas, né, dos acabamentos, das luzes, dos LEDs, da humanização da sala, você vai ter um sistema, né, uma infraestrutura em volta da sala chamada de gaiola de Faraday, né? Então, ela é um sistema de proteção contra sinais de radiofrequência externos, né? Então, fora da sala, se alguém passar falando no celular, tiver alguns reatores de luz, própria TV a cabo, antenas de telefonia, né, tudo que gera interferência de radiofrequência, né, rádio mesmo, o pessoal ouvindo um rádio, se você não tiver essa gaiola, tudo isso vai interferir na sua imagem. Então, muito provavelmente a sua imagem vai ficar muito degradada e muito ruim. Então, é obrigatório ter uma gaiola de Faraday em volta da ressonância, né? Isso aí não é opcional, isso é mandatório, né? Você pode vir a necessitar também de uma blindagem magnética, além de radiofrequência da magnética, que é para diminuir a interferência de grandes massas metálicas em volta da sala. Claro que tudo isso é calculado, né? Não é uma ciência exata, é uma coisa que você tem que falar com uma empresa especializada de gaiola, passar, né, a situação do ambiente, eles vão até o local, vão fazer algumas medições e vão te falar se é possível ou não blindar magneticamente a máquina, né? Existem casos que não são possíveis, tá? Por exemplo, se você tiver um carro, sei lá, parado a 1 metro da máquina, por maior que seja a sua blindagem magnética, muito provavelmente você não vai conseguir fazer exames, né, com qualidade, né? Então, essa gaiola ela tem que ter cuidados e manutenção, né? Então, novamente, umidade e temperatura são fundamentais, né? Porque a gaiola ela é feita de alumínio, a gaiola magnética ela é feita de aço silício. Então, assim, são materiais que oxidam, são materiais que sulfatam, são materiais que eles degradam, né? Em condições não favoráveis, né? Umidade alta, né? Temperaturas também não estáveis, então ela degrada. Então, de tempos em tempos, o ideal é vocês fazerem essa manutenção, né, da infraestrutura, né? Você também tem que ter uma iluminação adequada, né? Não pode colocar qualquer tipo de lâmpada, existem lâmpadas próprias para isso e instalações elétricas próprias para isso. E tem a questão da humanização da sala. Então, você hoje, né, cada vez mais para evitar a questão de claustrofobia, principalmente para pacientes humanos, né, mas também para dar um visual mais bonito na sala, né, dar uma sensação de paz na sala, enfim, é muito feita essa parte de humanização da sala, né? Então o pessoal bota alguns backlights, algumas fotos, algumas figuras assim, né? Que dá uma sensação mais legal na sala, né? Não ficar aquela coisa cinza, né? Branca de hospital, né? E a gaiola ela ajuda a prevenir os artefatos, né? De radiofrequência, principalmente, né? Então você com uma gaiola bem feita e bem cuidada, né, você com certeza vai ter uma diminuição drástica, né, no índice de artefatos da sua máquina, né?
Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, esses artefatos, vocês estão vendo, essas linhas brancas na imagem, né? Isso aqui é o que a gente chama de artefato de zíper, né? Esse artefato de zíper, ele é causado por alguma frequência de radiofrequência entrando dentro da sala, né? Então, muito provavelmente você vai ter alguma lâmpada queimada incandescente. Então, essa lâmpada queimada incandescente, o filamento ele abre, ele vibra na frequência da máquina ou numa frequência correlata à frequência da máquina e ele causa esse tipo de artefato, né? Fingers da porta, então você tem entre a porta e o batente você tem um vão e você tem que ter uns materiais ali chamados de fingers para você poder justamente prevenir esses artefatos, né? Então eles vedam esse vão para você não ter passagem de ar e passagem de radiofrequência por ali, né? E esse artefato também, você também pode ter, igual nessa última imagem aqui embaixo, além desses artefatos, dessas linhas, né, esbranquiçadas, né, pontilhadas, você vê que você tem um granulamento na sua imagem. Também isso é causado por radiofrequência, tá? Então, quando você vê uma imagem dessa, você pode ter certeza se tem algum problema de radiofrequência na sua máquina. Ainda falando sobre radiofrequência, né, essa imagem desse crânio aqui do lado direito, você vê que ele tem esse artefato como se fosse, a gente chama, né, vulgarmente de calça jeans, né? O nome técnico disso aí é corduroy. Então, quando você tem esse tipo de artefato, também é alguma influência de radiofrequência na máquina, tá? E esse outro artefato que está até num Phantom aqui, que você tem alguns buracos na imagem, do lado direito, principalmente, você vê que você tem faltando uns pedaços, né? Pensa que esse Phantom era para ser arredondado, então você vê que você tem algumas partes faltando aqui, né? Isso aqui é um artefato causado por objetos metálicos na máquina, né? Então, se há uma imagem de paciente, né, de um pet, né, de um ser humano, você pode provavelmente ter alguma coisa metálica na pessoa ou no pet, né, algum implante, né, alguma prótese, alguma coisa que é magnética ou que tem algum material magnético e causa esse tipo de artefato, né? Ou você pode ter algum metal grudado no magneto também, ou seja, um parafuso, um prego, uma moeda, um grampo de cabelo, né? Ele também causa esse tipo de artefato, né? Nesse Phantom, por exemplo, eles tinham arrumado o piso da gaiola e colocaram parafusos magnéticos, não, pregos magnéticos, e esses pregos grudaram no magneto, né? Então eu tirei aí uma meia dúzia de pregos e solucionou, né? Isso aí, uma imagem que eu mesmo fiz, né? Até um exemplo, né, mais legal para mostrar. Então, segurança, né? Hoje você tem por lei, né? Você é obrigado a ter detector de metal, né, no seu ambiente de ressonância para você ver se o paciente, né, tem alguma prótese, né, algum implante, algum material metálico, né, dentro do corpo, né, desse paciente, né? No caso do ser humano, você tem alguns aventais apropriados, no caso do pet, né, não precisa. Marca-passo, clipes de aneurisma também tem que ser homologados para ressonância, não são todos, principalmente se foram instalados há muito tempo, né? Os de hoje em dia são praticamente todos bem compatíveis, né? Clipes, moedas e crachás também, né? Então, às vezes, crachá do operador, moeda, tá no bolso, né? Tudo isso aí, às vezes, a pessoa tem no bolso, não percebe, acaba sendo atraído para a máquina, também causa artefato, né? E você pode ter algum problema de segurança, né? Porque quando ele é arremessado à máquina, né? Alguma peça magnética, ele vai numa velocidade muito alta, né? Então, se tiver alguém no meio do caminho, pode vir a se machucar. Anestesia, né? A gente vê muito. Ao invés de ter um sistema de tubulação para oxigênio, eles levam o cilindro de oxigênio na porta da sala. Também isso é perigosíssimo, né? Na máquina gigantesca, eu já vi acontecer e o resultado não é legal, né? A gente também tem a questão do SAR, né, que é o Specific Absorption Rate. Então, é a taxa de absorção de radiofrequência que o corpo pode ter. Então,
todos os fabricantes têm esse cálculo quando você vai fazer o exame, né? E ele não deixa passar disso. Caso passe, né, causa um efeito similar ao de um micro-ondas, né? Então, pode dar queimaduras, né? Pode causar avermelhamento, pode causar esquentamento da região, né? Então, isso aí tudo, né, os fabricantes hoje, eles têm essas checagens, né? O posicionamento do paciente também em função da segurança, então evitar que o cabo da bobina da ressonância encoste no paciente, né? Você tem alguns mandamentos aí, né? Usar sempre as almofadas de conforto, né? Evitar tecidos, né? Seja para cobrir a mesa, uma coisa da ordem, né, sintética, né? Então, tecidos sintéticos não são legais de ter, né? Se for, tem que ser algo homologado para uma ressonância, né, ou algo seguro para uma ressonância, né. No caso de tatuagem, né, no caso da veterinária é mais para o operador, mas isso também é importante, né. Então, se é uma tatuagem feita há pouco tempo, a maquiagem definitiva há pouco tempo, você pode ter sim um pouquinho de influência, né, na máquina, né. Então, o ideal é que você espere um tempo, né, ou que você fique longe do magneto, né? No caso de queimaduras e sufocamento por hélio, claro, se aplica apenas nas campo fechado, né? E isso pode acontecer, então no evento de quench pode ser que a sala fique cheia de hélio e pode causar algum sufocamento por hélio. É muito raro, né? Raríssimo de acontecer, por isso você tem algumas questões de infraestrutura da gaiola que tem que ser respeitadas na questão de exaustão, a porta tem que ser aberta para fora, né, para não criar pressão interna. Queimadura por hélio, muito mais para os engenheiros que dão manutenção do que para os operadores ou para os pacientes, mas também é sempre um risco, né? Sempre uma questão a ser observada. E aqui tem alguns exemplos, né, do que acontece se você chegar perto de uma máquina com algum objeto magnético, né? Então, você vê que você tem a enceradeira, você tem maca, você tem cadeira de rodas, enfim, diversas questões, né? Então, isso aí tem que ser levado em consideração. Caso um objeto desse grude na máquina, como eu falei, você não precisa quenchar a máquina, você apenas precisa baixar, né, contratar uma empresa de manutenção, fazer o ramping down, né, baixar o campo da ressonância, remover as correntes do supercondutor e torná-la não magnética, remover o objeto metálico e depois fazer o ramping up, que é justamente o procedimento inverso. Você vai injetar correntes dentro do supercondutor e vai tornar a máquina magnética novamente, né? E a aula minha chega ao fim. Acho que deu para explicar um pouquinho, né, sobre algumas questões de infraestrutura, né? Eu acho que se o pessoal aí também tiver dúvida, a gente está aqui justamente para tirar todas essas dúvidas, né? Mas basicamente, né, em uma hora aí o que a gente consegue falar é isso, né? Depois meus contatos estão aí, meu e-mail, meu celular particular, quem quiser tirar dúvida, né, mandar mensagem, conhecer mais sobre o ambiente, né, ouvir um pouco dos cases, aí eu estou sempre disponível, né, a Aline, a Laís e o Jorge, aí todo mundo sabe, né, que estou sempre disponível na medida do possível para poder tirar essas dúvidas e trazer mais conhecimentos, né. Aline? Estou aqui. Maravilha. Obrigada pela aula. Foi Hum, foi intenso e super importante, ou seja, às vezes as pessoas não têm ideia, né, de como instala e às vezes também, por isso também tem esse medo de investir num equipamento desse. uhum, Então foi ótimo entender essa questão, assim, até da importância da manutenção, ou seja, tem muita notícia que se ouve, mas ninguém tem essa profundidade, assim, desse conhecimento uhum. para poder falar, assim, com toda essa experiência. Então, muito obrigada, até eu sei que na correria aí do dia teve que dar essa aula aí no carro, obrigada pela Nada, disponibilidade. acontece. E queria agradecer também a todos pela presença. Alguns alunos acabam assistindo essa gravação nossa, então também aí tem o acesso do contato, não deixem de aproveitar a oportunidade de ter o contato com a empresa e as pessoas que têm o maior conhecimento sobre ressonância, então
até para quem tem outros equipamentos e precisa de manutenção, tá aí o contato do Paulo, ele pode ajudar vocês com questão de raio-x, você está pensando também em tomografia, ou seja, se vocês também precisam tirar alguma dúvida técnica com relação a equipamento de imagem, é a pessoa, é a empresa, então aproveitem esse contato. Você que está assistindo também a nossa aula gravada, aproveitem essa oportunidade de ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que vai ajudar vocês aí, no Brasil inteiro, tá? Eles atendem, é uma empresa super séria, não estão aqui com a gente, mas realmente é uma empresa que a gente indica de confiança com pessoas, com profissionais extremamente capacitados. Então, fechamos aí com chave de ouro. Queria agradecer a presença de todos essa noite, o pessoal que entrou para assistir a aula com a gente aí nessa jornada, nessa última aula. Agradecer também a Laís, a Mari, todo mundo que esteve com a gente. E também agradecer a nosso aluno que assiste depois, que está no plantão, que não pôde assistir agora. Com certeza teve essa parceria desse ano todo, eles acabam mandando mensagem, vocês têm nosso contato, se precisar também alguma dúvida, quem quiser assistir também, a gente também manda o link depois por e-mail de vocês aí no nosso cadastro. Ótimo. Obrigado, Paulo, obrigado, Laís, obrigada, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.